Bom, vamos lá, gente, tudo bem com vocês? Vamos continuar então com a parte de entalpia. Vamos aí para uma parte 2. A gente vai falar um pouquinho da lei de Hess. Então, vou mostrar para vocês uma apresentação curta. A gente vai conversar um pouquinho, tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos lá. A lei de Hess, ela foi proposta em 1840 pelo químico Henry Less. Ele estava fazendo estudos experimentais e percebeu que a energia liberada por uma reação química não depende da forma com que ela é realizada, mas apenas do estado inicial e final. Então, não importa se eu vou ter uma reação direta, onde o produto que eu quero eu já tenho ele a partir dos meus reagentes, ou se eu preciso de algumas outras etapas até eu chegar no meu produto final. Então, eu preciso de outras reações até eu conseguir chegar na minha reação final. Para ele observou que isso não importava se era uma reação direta ou se eu tinha sub-reações ou etapas. O que importa era a energia que era liberada para se obter essa reação, liberada ou absorvida, né, para se obter o seu produto, independente de etapas ou não, tá? A gente vai ver isso com mais clareza a hora que nós observarmos alguns exercícios e alguns exemplos. Então, lembrando ainda para ele, o que a gente está utilizando já, que o ΔH de uma reação depende do do H dos produtos menos o H dos reagentes. Então, aqui, nós temos aqui já um tipo de exemplo para a gente observar. Podemos somar reações químicas para a gente ter uma nova reação. Então, dessa mesma forma, a gente vai somar as entalpias para ter uma entalpia total. Então, é possível também inverter uma reação, e quando a gente inverte, a gente tem que mudar o sinal daquela reação, o sinal do valor de ΔH. Lembrando que o ΔH, ele é responsável, ele dá para a gente o valor de energia liberada ou absorvida para a formação da reação naquele sentido. Se eu inverter o sentido da minha reação, eu tenho que inverter o sinal. Se eu multiplicar minha reação por 2, por 3, eu tenho que multiplicar também o valor do meu ΔH, tá? Então, ele sempre é dependente da reação. Se eu inverter, eu inverto o sinal, porque eu estou mudando o sentido. Se antes eu liberava calor para essa reação acontecer, agora eu preciso absorver. Então, ele está intimamente ligado com o valor, com o sentido e a estequiometria da reação, tá? Então, aqui, a gente tem algumas reações de combustão, tá? Temos aqui o carbono mais meio de O2 dando CO, tem um valor aqui de menos 110 de ΔH, e o monóxido de carbono, que é o CO, mais meio de O2, dando CO2, e esse valor de menos 238 de entalpia, tá? Somando essas reações abaixo, o que a gente vai ter aqui, ó? Se eu simplesmente somar, que eu tenho reagente, reagente. Então, eu coloquei, ó, carbono, meio de O2, CO, meio de O2. Então, eu só coloquei os reagentes todos juntos. E os meus produtos também, CO mais CO2. Eu vou ter um valor total de quanto? Ó, estou aqui fazendo menos 110, que era dessa reação, mais menos 238. Então, eu vou simplificar aqui o que dá para simplificar, ó, CO eu consigo tirar, porque ele está tanto no reagente quanto no produto. O O2, eu tenho meio e meio, eu posso somar esses dois, então a minha reação no final é essa daqui, carbono mais O2 dando CO2. E eu tenho aqui, como os dois são negativos, eu simplesmente somo eles, continuo com o meu sinal negativo aqui, eu tenho esse valor para essa reação de combustão do carbono, tá? Então, eu simplesmente somei duas reações, somei os seus, apliquei produto menos reagente, né? Aqui, no caso, eu somei os valores de ΔH, e aí eu tenho esse valor. Como os dois eram negativos, continua negativo aqui. Então, eu somei
valor dos dois ΔH dessas duas reações. Então, qual o valor da entalpia dessa reação aqui? De novo, é o mesmo exemplo, tá? Só que aqui uma forma diferente de pedir. Às vezes, um exercício vai dar para vocês qual é o valor de variação da entalpia de uma reação, então já é a sua reação final que você quer. E esse exercício lhe dá também as semi-reações ou reações parciais, tem diferentes nomes. Então, as reações intermediárias, elas que vão mediar para você conseguir chegar no valor do seu ΔH da reação final. Então, aqui eu tenho o que eu quero chegar e aqui as reações que eu tenho disponíveis. Como que eu faço isso? Eu tenho que montar o que eu quero. Então, a minha reação final foi dada aqui, eu venho e coloco ela aqui embaixo. E acima eu coloco as outras reações. Nesse caso, eu vou observar, ó, eu tenho carbono grafite como reagente, oxigênio como reagente, CO2 como produto. Vou olhar para as minhas equações intermediárias. Aqui, ó, carbono grafite tem que estar no reagente, está no reagente. O2 e eu tenho CO. Beleza. Mas aqui eu também, ó, tenho CO, só que aqui é produto, aqui é reagente. Eu tenho O2, eu tenho CO2. Eu vou combinar as duas, como nós fizemos no exemplo anterior, que é o mesmo, só estou mostrando de uma forma mais ordenada aqui. Vou somar os dois valores de entalpia. Eu tenho aqui a minha reação global, esse valor de entalpia. Tá? Aqui está mostrando que é possível, então, quando eu tenho uma substância como reagente e como produto, quer dizer que ela não participou dessa reação, eu posso simplesmente removê-la. Então, vamos observar aqui que o ΔH1 e o ΔH2 são somados, tá? Obtendo, assim, o valor da entalpia. As equações químicas, elas também são somadas para a gente obter o valor da minha reação global. Então, aqui temos alguns passo a passos de como a gente pode aplicar a lei de Hess, tá? Então, para montar as equações e aplicar a lei de Hess, a gente pode fazer algumas alterações matemáticas seguindo algumas regras, tá? Então, as equações intermediárias, elas devem estar de acordo com a reação global. A gente tem que colocar as equações na ordem que reagem ou que são produzidas, tá? Se não tiverem de acordo com aquilo, a gente vai poder mudar o sinal, que é o caso que eu estava falando para vocês. Eu tenho que observar quem eu quero de reagente. As minhas reações intermediárias, elas estão me dando esse reagente ou eu tenho que inverter elas? Se eu tiver que inverter elas para o que eu quero ficar do lado dos reagentes, eu tenho que trocar o sinal do meu ΔH. Acertar os coeficientes também de acordo com a reação global. Então, se a equação for multiplicada, o ΔH também tem que ser multiplicado pelo mesmo número. Então, preciso multiplicar minha semi-reação, minha reação intermediária, por 2. Eu vou multiplicar o valor do meu ΔH por 2, porque aquele ΔH é para aquela reação. Se eu dobrei ela, eu tenho que dobrar o valor do ΔH. Triplicar, ou se eu tiver que dividir, também é possível, eu vou dividir o valor. Então, prestar atenção nisso. Realizar o somatório para montar a reação global. Então, a gente observa a hora que a gente monta com diferentes reações. Às vezes, eu tenho alguma substância que está como reagente, como produto, eu posso tirar ela. Às vezes, como o caso do oxigênio, tinha meio, eu já somo 1. Então, eu tenho que chegar na minha reação global, a partir das reações intermediárias, tá? E somar os valores das entalpias das equações intermediárias para achar o valor da entalpia da reação global. Então, aqui, em palavras, o que nós estávamos fazendo na slide anterior. Então, aqui de novo, eu tenho pedindo para calcular o valor da variação de entalpia, né, dessa reação, onde eu tenho carbono grafite mais 2H2 formando CH4. Então, essa é a minha reação global. E eu tenho aqui 3 semi-reações que eu posso utilizar para conseguir chegar nela. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a minha reação, que eu quero, e aí eu vou olhar. Eu tenho carbono grafite, eu quero carbono grafite, ótimo. Então, eu vou colocar ela nesse sentido que está sendo apresentada. A reação 2 tem H2, ó, e eu preciso de H2. Então, eu posso colocar ela aqui. E a reação 3?
CH4 está aqui como reagente, mas eu preciso dele como produto, então vou inverter, tá? Então vamos ver o que aconteceu aqui? Essa daqui eu mantive do jeito que ela foi me apresentada, tá aqui, menos 94. A de baixo estava fornecendo para mim o H2, só que eu preciso de 2 H2. Então eu tive que multiplicar ela toda por 2. E aí eu multiplico o valor da minha variação de entalpia por 2 também, tá? Que foi feito aqui. E essa, como eu tive que inverter ela, eu tive que inverter o valor da entalpia. Então, fazendo a parte gostosa aqui, que é cortar o que tem em comum em reagente e produto, eu consigo chegar no que está sobrando aqui. O que eu estou precisando? Eu vejo que tem mais um ou dois aqui. Isso, o que eu estou precisando aqui? Eu tenho carbono grafite, carbono grafite. 2 de H2, 2 de H2. Meu produto, CH4. Então, aqui eu tenho a minha reação global. O que eu tenho que fazer aqui agora? Somar todo mundo, tá? Então, menos 94, mais menos 136, mais 213. Eu vou encontrar um valor de menos 17 kJ por mol, quilocaloria por mol, depende de qual unidade que eles vão utilizar, você simplesmente segue a mesma unidade. Dificilmente vão pedir para você fazer alguma transformação na unidade, tá? Geralmente os exercícios já vêm dessa forma, você tem que saber aplicar a lei de Hess. Outro exemplo aqui. O propano é um gás utilizado como combustível de lampiões em acampamentos. A reação de formação desse gás, a partir de seus elementos, pode ser descrita como a gente consegue observar aqui, tá? 3 de carbono grafite, 4 de H2 gasoso, dando C3H8 gasoso. É difícil medir a variação de entalpia dessa reação. Entretanto, as entalpias de combustão são mais fáceis de medir. Assim, a partir dos dados experimentais abaixo, calcule a entalpia de formação do propano. Então, a gente tem aqui as equações intermediárias. Essa é a minha reação geral, tá? Então, vamos lá. O que vocês vão ter que fazer? Coloca isso daqui como a minha reação global, aqui embaixo. Vou reordenar o que eu preciso, ó. Eu tenho essa primeira aqui, ela tá me dando o propano, então ela eu vou ter que inverter. Inverti ela, mudo o sinal aqui. Essa daqui tá me dando o carbono grafite que eu preciso, mas eu vou ter que multiplicar por 3. Multipliquei ela por 3, multiplico por 3 aqui. O H2 também está sendo fornecido por essa, mas eu tenho que multiplicar por 4. Então, 4, multiplico por 4 aqui. Fazendo essas combinações, cortando, cortando, vocês vão encontrar o valor do ΔH dessa reação, tá bom? Deixa eu parar aqui de... Isso. Então, a ideia é vocês treinarem um pouquinho. A gente está indo passo a passo, então a gente começou a ver o que é entalpia, ver quais são os processos endotérmicos, exotérmicos. Indo agora para utilizar a lei de Hess, então tem lá para vocês no material que eu mostrei agora para vocês, e tem uma lista de exercícios que está vinculada a um link do site Super Professor. Vocês vão fazer o cadastro de vocês, o cadastro feito apenas uma vez, depois vocês vão utilizar o e-mail e a senha cadastradas, e vocês vão resolvendo por lá, tá bom? Vamos testar mais essa ferramenta para nos auxiliar. Então tá, até mais, gente. Qualquer coisa vocês me procurem.